Queridos, se você é uma pessoa atenta, eu vou te pedir que você preste bastante atenção nessa palavra. A nossa igreja pastor, nós estamos encerrando amanhã um ciclo de 21 dias de jejum e oração. Queridos, tem sido um tempo, eu não vou falar precioso, mas eu vou falar sobrenatural, sabe? Até o nosso tema é destruindo muralhas e construindo comunhão. E o que o Senhor tem feito por esses dias é verdadeiramente destruindo muralhas, sabe? De incredulidade, de travamento, de tantas coisas que o inimigo, né? Ele quer colocar sobre a vida da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele tem uma única arma que ele usa, e que ele usa ela com muita maestria sobre a igreja do Senhor. Se você me fala assim, Eric, qual a arma que Satanás mais usa contra a igreja? Eu vou te falar que se chama ignorância. A ignorância, queridos, é a arma que Satanás usa contra a igreja. Mas por quê? Porque o povo perece por falta do conhecimento, porque não conhece verdadeiramente a totalidade das coisas de Deus. E infelizmente, queridos, o cristão, ele tem uma característica de viver de fragmentos bíblicos. O que seria isso? O cristão, ele vive, queridos, de partes isoladas da Bíblia. Aquilo que lhe convém, aquilo que te sacia seu ego, o seu interior e o seu próprio espírito humano. Então, quando nós começamos a olhar para o contexto bíblico, a Bíblia quer falar muito mais do que aquilo que a gente está querendo ouvir para nós. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela não é departamentalizada. Você pode falar, o que é isso? É como se você fosse numa loja de departamentos, ali tem uma seção disso, uma seção daquilo. E infelizmente, a igreja às vezes ela está vivendo dessa realidade. Ela pega fragmentos daquilo que sacia o prazer, aquilo que ela precisa ouvir. Mas sabe, queridos, algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração ultimamente, sobre restaurar altares. Meu Deus, eu brinco, eu falo que eu não sei porque que eu monto o esboço da pregação. Senhor, que presença que está aqui essa manhã. E sabe, queridos, uma das primeiras coisas que Elias fez no Monte Carmelo, contra os 450 profetas de Baal, a primeira coisa, se você olhar lá no livro de Reis, a Bíblia vai te mostrar que a primeira coisa, antes dele orar ao Senhor, a Bíblia diz que ele construiu, em algumas traduções ele diz que ele reconstruiu um altar ao Senhor. Meu Deus, o tanto que isso é sério, queridos. A reconstrução do nosso altar na presença do Senhor. E aí sim, Elias, naquele momento, ele vai e ora ao Senhor. E naquele momento ele pede sim, para que fogo desça do céu. Sabe, queridos, existe um espírito maligno, opressor, que paira sobre as igrejas. E não é sobre a igreja de pastor Ernesto, não é sobre a nossa igreja, mas é sobre todas as igrejas, que se chama espírito de Jezabel. Eu não sei se você sabe, é um espírito de influência sobre a vida da igreja. E uma das primeiras características desse espírito de influência sobre a igreja do Senhor, é ele justamente calar a voz profética da igreja. E durante esses 21 dias, queridos, algo que eu tenho aprendido com o Senhor, e Ele tem me ensinado mano a mano, tete a tete, é justamente não calar a voz profética da igreja. Eric, o que seria a voz profética da igreja? Seria o profeta falando? Nunca foi isso, e nunca será. A voz profética nunca é um profeta, eis que te digo, Deus manda te falar. Mas a voz profética, queridos, é aquilo que todo mundo que abrir a sua boca vai falar debaixo da presença do Senhor e do Espírito Santo. Haja o que houver, fale o que falar, que aquilo que sair da boca do profeta, daquele momento, daquela hora, seja debaixo da direção do Senhor. E infelizmente, queridos, a igreja, ela tem vivido momentos, pegue isso como uma vacina para a sua vida, amém? A igreja tem vivido momentos de bel prazeres.
E aí, o que a igreja tem feito no meio da nossa comunidade é criar filhos e filhas mimados e manhosos na presença do Senhor. E eu vou te trazer uma característica disso, porque está dentro desse espírito de Jezabel. Porque toda criança mimada, porque todo mundo que é mimado é uma criança, se torna um filho de Deus imaturo, né? E Coríntios ele fala sobre os filhos imaturos do Senhor. Eu não vou entrar nisso, mas todo filho mimado, né? É sempre assim, o pai está: filhinho, eu te amo, filhinho, tu é especial, filhinho, tu é lindo, filhinho, tu é isso, né? Mas de repente chega um certo momento que aí o pai ele tem que ser um pouco mais duro com o filho. E é engraçado isso, né? E aí o filho fala: pai, eu te amo, pai, tu é o melhor pai do mundo, né? De todos os pais que eu tenho, o senhor é o melhor, né? Começa com aquelas piadinhas. Só que de repente, quando o pai ele se torna um pouquinho mais duro no seu falar, aí o filho quer sair de casa, o filho já não ama mais o pai, e ele se torna um filho rebelde. Mas por quê? Porque os pais constroem hoje essa visão, né, de filhos mimados na presença do Senhor. E o espírito profético ele trabalha dentro dessa visão. Qual é? A visão de que os filhos do Senhor eles têm que ser tratados como filhos, e a repreensão, o amor, a exortação, a admoestação, ela tem que fazer parte hoje da igreja do Senhor. Por que eu digo isso? Porque no dia que você chegar diante do altar do Senhor, e o pastor que se levantar, em vez dele trazer palavras de bênção para a sua vida, e às vezes ele falar para olhar para você e dizer que é necessário que você reconstrua um altar e lance uma palavra de admoestação sobre a sua vida, talvez você não vai suportar aquela palavra. O sentimento que vai vir sobre a sua vida é de que essa igreja não serve para mim. Por quê? Porque você foi construído como um filho mimado na presença do Senhor. Você pode falar comigo? Falei: eu não sou esse filho. Tá, agora todo mundo fala, porque alguns devem estar se vendo como, né? Porque não falou. Fala: eu não sou desse tipo de filho. Porque nós não somos filhos mimados. Para que o Senhor venha nos admoestar, venha às vezes a trazer palavras mais duras sobre a nossa vida, para que a gente venha a não aceitar aquela palavra. E olha, queridos, que essa linha de visão, pastor Ernesto, é uma linha muito tênue, que vaga e passeia dentro das igrejas do Senhor. Sim, sabe por quê, queridos? A Bíblia mesmo diz que se você for entregar a sua oferta no altar, e houver algum problema com o irmão, ele diz: deixa a sua oferta ali, vá lá, restaure, reestruture a sua vida, reconstrua os seus relacionamentos, e só então você chegue na presença do Senhor e entregue o seu altar. Aí quando a gente olha isso, a gente percebe que a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é tratamento. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não sendo tratados. Mas não porque o pastor não quer tratar, mas é porque a gente não aceita tratamento. Então a gente só quer ouvir certos tipos de pastores, a gente só aceita ouvir certos tipos de pessoas. E queridos, esquece isso a partir de hoje. Por quê? Porque essa conferência, ela chama o quê? Tempo de... Pois é, e para avançar a gente precisa restaurar altares. Para crescermos, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar altares. E sabe, queridos, existem muitas pessoas hoje no meio da igreja que estão mortas, que elas estão dentro da igreja, que elas estão assistindo a culto, levanta suas mãos, adora o Senhor, exalta o Senhor, e nós sabemos, nós pastores sabemos disso. Por quê? Porque nós tratamos isso diretamente. Diretamente chegam pessoas até mim e falam assim: apóstolo, me ajuda, eu não consigo sentir Deus mais. Mas você vê ela lá no culto, ela está desse jeito, adorando o Senhor, levantando a mão, exaltando o nome, mas internamente ela está morta espiritual. Eu sei que eu estou falando isso, queridos, pelo espírito profético, e eu sei que tem pessoas aqui que estão desse jeito. E eu vou te dizer até mais, o que Deus coloca no meu coração, que você falou com Deus de que você viria para essa conferência, porque aqui você seria ativado, e você sairia desse ciclo de apatia espiritual.
O seu desejo é esse. E eu quero te dizer, eu não sei quem é, mas o Senhor me mostra algumas pessoas, eu não vou segurar o espírito profético ainda, mas o Senhor me mostra que Ele vai mudar a sua história, queridos. Sabe por quê? Maior do que a sua vontade é a vontade dEle, de te fazer prosperar, de te fazer destravar, de fazer avançar, de você experimentar as coisas de Deus sobre a sua vida. Queridos, mais do que a sua vontade é a vontade dEle, de poder ativar sobre a sua vida o agir sobrenatural dEle. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, naquele episódio de Lázaro, quando ele morre, Jesus ele vai ali, Marta, Maria, nós percebemos uma certa incredulidade em entender as promessas de Deus sobre aquela família, sobre aquelas mulheres, né, e sobre aquela comunidade. A Bíblia diz que Jesus, ele estando diante daquele sepulcro, preste atenção nisso, a primeira coisa que ele faz é ele pedir para uma pedra ser retirada. É engraçado e interessante porque diante da grandeza de Deus, o que Deus poderia ter feito ali é falar assim: Senhor, remova essa pedra, e de repente a pedra faz isso, sai, e aí ele grita: Lázaro, saia. Mas não aconteceu isso, e é algo que a gente tem que prestar atenção nas escrituras, porque a primeira coisa que Jesus fez diante daquela comunidade, foi chegar para aqueles homens, aquelas mulheres e diga assim: remova esta pedra. Porque, queridos, a mesma pedra que nós construímos altares, são as mesmas pedras que nós nos distanciamos da presença de Deus. Tudo vai depender da forma como você está vendo. E naquela hora Jesus pede para que aquelas pessoas arranquem aquela pedra de frente, porque, queridos, o que impedia Lázaro e Jesus era justamente uma pedra. Só que tem pedras na sua vida, queridos, que vão ter que ser retiradas não por Deus, mas por você. Tem pedras que vão ser retiradas não por Deus, mas por você na sua vida. E eu sei que tem muitas pessoas que têm falado: Senhor, remova a pedra de Lázaro na minha vida, Senhor, faça essa mudança. Mas tem atitudes e comportamentos, queridos, que a Bíblia mostra que é você que tem que fazer essa transformação, e você tem que aceitar essa transformação, porque quando você decidir romper e remover as pedras que te afastam, que te distanciam de Deus e de Jesus, aí sim você vai começar a ouvir a voz de Deus na sua vida. A mesma pedra que Jacó fez um travesseiro, ele fez um altar para ele. A mesma pedra que por uma noite ele descansou, foi a mesma que ele levantou um altar para ele. As mesmas pedras que talvez te calaram, vão ser as pedras que você vai levantar um altar sobre a sua vida, igreja. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam acreditar nessa palavra. Quero começar a pregar, posso? Fala assim comigo: não se anula uma promessa de Deus. Você sabia que as promessas de Deus, elas não são anuladas na sua vida, queridos? Você sabia que cada um de nós temos uma palavra, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um propósito e uma promessa, e nenhuma delas são confiscadas de você? E eu vou te provar isso biblicamente. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Deixa eu tentar pregar aqui. Aleluia. Capítulo 13, versículo 1 e 2. E diz o seguinte. Aleluia. Neemias 13, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita
ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Preste atenção, queridos, que a Bíblia mostra que Deus, ele traz uma palavra, né, da lei mosaica sobre a vida do povo de Deus, e ele diz: ei, preste atenção, nenhum amonita ou moabita jamais poderá ser admitido no meio do povo de Deus. Fala comigo, associações. E ele diz assim: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles, e o nosso Deus, porém, transformou a maldição em, fala, maldição em, glória a Deus. Queridos, preste atenção, Neemias, ele lendo aquele momento, e ele diz: ei, você, tome cuidado, porque por nenhum amonita e nenhum moabita você vai ter nenhum tipo de relacionamento com ele. E ele diz, porque em vez dos israelitas se focarem, olharem para o Deus, eles começaram a se relacionar com pessoas que não eram da mesma linhagem ou da mesma visão. E aí quando a gente olha para a história de Balaão, a gente sabe que ele era um profeta, a gente sabe que a história dele, né, está contido lá em Números 22, 23, 24 e também no número 25 ele encerra ali. E nós entendemos e percebemos, queridos, eu vou falar sobre isso, tá? Nós percebemos e entendemos que a história dele se dá através de Balaão e Balaque, né? Balaque era um rei moabita, ok? E que, por um certo momento, ele se sentiu apertado, pressionado, ele se sentiu amedrontado. A palavra diz que ele estava com medo de quem? Do povo de Israel, porque Israel, ele vinha descendo, conquistando terras, e aí em certo momento, ele acampa ao lado deles, e por aquele momento, Balaque fala assim: cara, eu vou chamar aquele profeta, quem? Balaão, lembra da mula, Balaão, vocês sempre contam essa história, eu sei disso, né, que a gente brinca que o único profeta que não vai para o céu é a mula, né, que falou por nome de Deus, mas não vai herdar o reino. Só que chega naquela hora, Balaque, ele faz uma proposta em número 22, e ele fala assim: Balaão, eu te chamei, eu sou rico, eu tenho dinheiro, e eu quero te pagar. Por quê? Para que você possa amaldiçoar o povo de Deus. Fala comigo, eu sou povo de Deus. E naquela hora, Balaão, ele toma uma decisão e fala: olha, eu vou consultar a Deus, para ver se isso procede. Mas envolto, encantado, ludibriado pelas ofertas, por aquilo que Balaque propôs, ele vai até o Senhor o repreende, falando: o que você está fazendo com esse povo? E ele diz: olha, eles me chamaram, essa é NVE, tá? A nova versão do Eric, eles me chamaram para poder profetizar. Só que, queridos, preste atenção, a Bíblia diz, lá em Números, capítulo 22, se você quiser abrir, versículo 12, né? Ele diz assim, vocês estão anotando, né? Versículo 12 diz: mas Deus disse a Balaão: Balaão, não vá com eles. Números 22, 12, ele falou: Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado, é povo de Deus. Então, queridos, primeiro ponto, eu quero que você guarde isso para a sua vida: é impossível que alguém possa amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. É impossível, queridos, alguém retroceder diante de uma palavra de Deus, como o pastor Ernesto disse. Por quê? Porque se tem a mão de Deus, que é Deus que abençoa, é impossível que alguém chegue sobre você e lance palavras de maldição. Porque, queridos, a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, não está fundamentado em palavras humanas, mas sim em palavras vindas do oráculo e do trono de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Mas Balaão ainda insiste. Preste atenção, queridos, eu vou construir uma visão aqui. Ele ainda insiste, ele vai até com a sua mulinha lá, ele encontra com Balaque, e ali ele cria 4 oráculos.
E em cada um desses oráculos, quando há sacrifícios, Balaque estando lá perto dos sacrifícios, e Balaão sempre fala, ó, se aguarde aí que agora eu vou buscar a presença do Senhor, porque aquilo que ele falar, eu vou fazer. E no primeiro oráculo, a Bíblia fala que Balaque, ele queima ofertas, sacrifícios, e de repente Balaão, ele vai ao encontro de Deus, e em Números 23:8, Deus fala uma verdade, e a resposta de Deus diante de Balaão é: ei filhão, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Palavra do Senhor. E aí Balaão ele volta até Balaque e fala: olha Balaque, Deus disse isso, é impossível eu conseguir amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, é impossível eu chegar e ir contra uma palavra do meu Deus, do meu soberano, sendo que, por mais que você deseje que o povo de Deus seja amaldiçoado, é impossível que isso aconteça. Por quê? Porque existe uma palavra liberada sobre a igreja do Senhor. Fala, eu sou a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Só que é interessante, igreja, que nós estamos no ministério eu sou péssimo de conta, mas de 16 anos que o ministério Seara existe, é uma criança ainda, sabe? E eu lembro que no início, onde era um cômodo pequeno de 30 metros quadrados, na inocência de somente a gente não precisar de movimentar as coisas dentro da minha empresa, que a gente acontecia os cultos lá, e ali a gente alugou um cômodo e falou: vamos para lá, não vai ser igreja, nunca vai ser igreja. Beleza, de repente na hora que a gente termina de fazer a reforma, a gente olha e fala: opa, virou uma igreja. E sabe, pessoal, durante muitos meses e até anos, existia cultos que eu pregava para anjos. O senhor já pregou para anjo, pastor Ernesto? Eu já tive cultos que não ia ninguém. Eu já tive cultos, igreja, que não ia ninguém. Tinha cultos que eu dobrava o joelho e falava: pai, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Há 2 semanas atrás, nós temos um culto para homens, toda segunda-feira cedo, um culto de oração para homens. Mas uns 2 meses, 1 mês e meio atrás, eu dobrei o joelho na cadeira, numa cadeira como essa, a primeira, que eu gosto de sentar nela, e eu falei para Deus, pai, eu quero voltar, me dá meu trabalho de novo, me dá a minha profissão de novo, eu não aguento mais, está pesado, e eu quero voltar. Só que de repente, passado uns 5 minutinhos lá de joelho, eu já estava assim: Senhor, pai, multiplica, Senhor, derrama das tuas bênçãos sobre essa igreja, Senhor, me usa para algo aqui. Mas sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Eu estou dizendo isso porque eu sei que para que os propósitos de Deus se cumpram sobre a nossa vida, nós vamos viver desafios nós vamos viver e vão ser passados sobre a sua vida. Mas o fato, às vezes, de você não ver aquilo que você crê, não quer dizer que nada está acontecendo na sua vida. Não quer dizer, queridos, que as coisas não estão se movendo, mas pelo contrário, eu gosto de brincar, eu falo que talvez porque está demorando, é porque Deus está caprichando naquilo que Ele está fazendo para a sua vida. Uma vez eu pescava, e ali, eu sempre tenho alguns momentos que Deus ministra no meu coração, e aí Deus falou assim: olha essas águas. Eu falei: estou olhando. Eu falei assim: para você, tem vida ou não tem vida? Eu olhava e falei: não, aparentemente aos olhos não tem vida, está tudo parado, a água não se movia, tudo quietinho, não tinha vento, nós dentro da canoa assim. Só que de repente Deus falou assim: pois é, aos seus olhos você não vê vida, mas por baixo as coisas estão acontecendo. E eu falava: pai, é isso. Por quê? Porque eu não ando
por vista, mas eu ando pela fé, e fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas a plena convicção de que elas vão acontecer. Então, queridos, deixa eu te falar, não adianta, se Deus tem uma palavra para a sua vida, ela vai acontecer. Se Deus tem uma palavra lançada sobre você, se Deus tem um ministério para a sua vida, se Deus tem um chamado para você, independente da circunstância hoje, aquilo vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque não foi palavras lançadas por homem, mas sim palavras liberadas de Deus. E às vezes porque a gente não vê, a gente sempre desiste. E uma das características virtuosas do homem é dizer se Deus está nesse negócio. Isso, eu fui irônico, tá, igreja? E a gente sempre pergunta, pai, o senhor está nisso? Porque às vezes você vem e ninguém está lá. Às vezes você fala, prega para alguém e parece que as pessoas não ouvem. E às vezes você vai orar pela pessoa, em vez dela viver, ela morre. Fala, eu não ando por vista. E aí no segundo oráculo, Balaque já um pouco indignado, já nervoso com a situação, ele volta novamente para Balaão e fala, Balaão, pelo amor de Deus, resolve esse negócio para mim, amaldiçoa esse povo, faz alguma coisa para que eles parem de crescer e prosperar. Balaão novamente busca a presença do Senhor, e no versículo 18, no segundo oráculo, e ele diz, levante-se Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor, Deus não é homem, para que, e nem, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não a posso mudar. Agora, queridos, deixa eu te fazer uma pergunta, se Deus não é homem para que volte atrás, então o filho do homem para que minta, ou se arrependa daquilo que ele prometeu, deixa eu te falar, o porquê que nós não estamos rompendo com aquilo que Deus tem lançado sobre a nossa vida? Porque que em vez de nós vivemos pelas ambiências, pelas situações, por aquilo que eu vejo, eu não vivo por aquilo que Deus tem falado sobre a nossa vida? Você quer ver um negócio? Quem aqui tem uma promessa de Deus? Levante sua mão. Ótimo. Agora quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Estou brincando. Todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós, que eles temos uma palavra liberada da parte de Deus para a nossa vida. Todos nós temos algo da parte do Senhor para poder desenrolar e ver as coisas de Deus acontecer. Agora quero te mostrar uma estratégia que Satanás usa para poder destruir as suas promessas. Se nós entendemos que Deus ele não volta atrás com as suas promessas, os dons que Deus libera são irrevogáveis, porque a Bíblia diz isso. Então, queridos, se esse retorno são as promessas de Deus para mim, e eu estou aqui, você concorda que essas promessas, elas existem? Só não cheguei nelas ainda? Você sabia que o diabo, ele sabe que você tem essas promessas? Você sabia que a maior arma que ele usa chama-se a ignorância, a falta do conhecimento bíblico, a falta do conhecimento da palavra, porque quando nós lemos a palavra, sabemos que é Deus falando conosco. Agora preste atenção, queridos, quando eu entendo que aquilo são as promessas, e o diabo sabe que eu tenho uma promessa, ele não vai roubar a promessa, porque o futuro a Deus pertence, e ele não pode tocar naquilo que Deus já lançou sobre nós, mas ele usa uma estratégia contra nós da igreja do Senhor, que é justamente minar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente não caminhe em direção das promessas de Deus. Porque o fato de eu não ter chegado na promessa não quer dizer que ela não me pertence, mas pelo contrário, que eu estou sendo preparado, estou sendo construído ou reconstruído para que eu possa tomar
posse dessa palavra ou dessa promessa. Só que o diabo, sabendo dessa palavra, e isso pega os jovens aí, queridos, ele vai minar o seu coração, ele vai minar a sua fé, ele vai minar o seu entendimento. Para quê? Para que você acha que Deus não está falando, que Deus não está ministrando na sua vida, de que você não é aquilo que um dia foi lançado sobre você, que aquilo que está no seu coração somente foi uma impressão, mas nada mais do que isso. Por quê? Porque talvez Deus não tenha nada para mim. E é engraçado que quando nós olhamos lá na igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, se você quiser ir comigo, queridos, eu gosto de ler a Bíblia, tá? Jesus, ele faz uma advertência àquela igreja, e ele fala o seguinte: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas, 2 pontinhos, amo isso. E ele fala: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Ei, peraí, deixa eu entender. Balaão, ele tem ensinos? Tem. Balaão tem ensinos. E ele fala que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Judas, capítulo 1, versículo 11, se você for rápido de Bíblia, vai lá comigo, e ele fala o seguinte: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Aí você vai falar: Eric, o que você está querendo falar comigo? Primeiro ponto, queridos, não devemos negociar as nossas promessas, porque o Senhor, ele sempre vai levantar, o Senhor não, né? Esse espírito maligno, ele sempre vai levantar pessoas para poder te influenciar. Talvez Deus vai levantar Balaques na sua vida para te seduzir, com propostas, com ofertas, com dinheiro, com churrascos na casa dos irmãos. Deus talvez Satanás vai usar Balaques justamente para poder te influenciar, para você poder desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque de repente, queridos, o que você precisa é só de um sussurro no pé da orelha, no pé do ouvido, para que você venha desistir daquilo que Deus tem para você. E os ensinos de Balaão, eu vou te mostrar quais são agora. Por quê? Porque Balaão, ele viu, queridos, que era impossível amaldiçoar o que Deus abençoou. Fala comigo, é impossível. Então ele usou uma estratégia, ele chegou para Balaque, em Números 25, e falou assim: Balaque, amaldiçoar não tem jeito, ok? Nós já aprendemos isso, mas existe um caminho, existe uma direção, para que você venha destruir o povo de Deus. Em Números 25, versículo 1, ele fala qual é. Se você puder ir lá comigo. Diz o seguinte: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ou seja, Baal Peor, quem que era a sacerdotisa de Baal Peor? Fala, Jezabel. Era justamente aquela que matava profetas, era justamente aquela que perseguia os profetas, era justamente aquela que fazia templos com aspecto de genitálias masculinas, era justamente aquela que nos seus momentos com o seu falso Deus, a única coisa que eles sabiam fazer eram orgias. E a mesma orgia que vinha depois, nasciam os filhos, os mesmos filhos eram sacrificados a Baal. Eric, está pesando, eu sei, mas é onde eu quero mostrar. Balaão, ele ensinou Balaque a anular os planos e as promessas de Deus.
um profeta de Deus ensinou um enviado de Satanás a anular, um gentio, um pagão, a anular as promessas de Deus. Como? Levantando a ira de Deus. Como? Se relacionando, se coabitando, tendo momentos de adoração a outros deuses, que não eram pessoas da mesma linhagem. Eric, aonde você quer chegar? Então eu vou começar a pregar agora. Primeiro ponto, igreja, preste atenção. As promessas que Deus tem para a sua vida, elas não podem ser canceladas. Mas em contrapartida, o nosso inimigo sabe que ele não cancela uma promessa, mas ele anula a sua ação para que chegue na promessa. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis para você. Mas no momento que você gera distração, no momento que você tira os olhos do Senhor, no momento que você cansa de estar na presença do Senhor, e talvez com um sentimento de não ver nada, só o sentimento, porque isso é algo de Satanás na nossa vida, que a gente acha que não sente Deus, mas eu nunca precisei entender, de saber que a gente precisa sentir Deus. Precisa, pastor? Eu acho que não. Eu brinco que se a gente quiser sentir Deus, a gente tem uma tomada, enfia o dedo, você vai sentir a presença de Deus poderosa, com choque. Porque na verdade eu não preciso sentir, eu preciso crer. Eu já vivi fases do meu ministério, igreja, que eu não sentia nada. Mas eu não deixava de orar, eu não deixava de estar na presença do Senhor, eu não deixava de pregar, eu não deixava de manifestar aquilo que eu acreditava que estava sobre a minha vida. E aí é onde está a grande questão, porque a igreja ela tem desanimado, ela tem desistido de perseverar nas promessas de Deus, porque nem sempre ela está vendo aquilo que Deus está querendo manifestar na vida dela. Mas como eu te disse, que nós não movemos pelo que vemos, mas nós não movemos pela nossa fé. Então se eu creio eu falo, se eu creio eu vivo, se eu creio eu ando. E a igreja às vezes ela tem se distraído, porque eu não vejo nada acontecer. Você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, o irmão vem cá, fala: irmãos, eu vejo você no ministério, eu vejo você no altar. Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí de repente você se frustra. Por quê? Porque você já não acredita mais na boca do profeta, Jeremias 28 que fala isso, né? Entendeu? Você já não acredita mais que aquela palavra lançada faz sentido. Mas queridos, nossa, Deus está só preparando você. Deus está só te treinando, te forjando, para que você possa assumir sua posição com maturidade, com relevância, com responsabilidade. Ei, as suas promessas ninguém anula, elas continuam sendo suas. Queridos, eu vim aqui para falar isso, eu vim aqui para te falar: não desista das suas promessas, é tempo de avançar. Ah, mas só porque o pastor não me chamou para pregar, é porque eu já fui pastor de outras igrejas, já fui pregador de outras igrejas, mas aqui ele não me chama. Fica quieto, continua no seu lugar, porque quem te levanta não é homem, é Deus, filho. Quem te levanta não é o homem, é Deus. Quem te levanta não é homem, é Deus. Lá na nossa igreja, há uns 2 anos atrás, nós levantamos um pastor, que eu falo que ele tem coração de pastor. E um dia em oração, nós sempre fazemos essas ordenações no aniversário da igreja, sempre em maio. E um dia Deus falou assim: levante tal cara para o ofício pastoral. E eu falei com Deus, falei: pai, peraí, esse cara tem 1 ano e meio de igreja, o cara não sabe nem ler a Bíblia direito. E Deus falava: levante ele, levante ele. E eu falava: meu Deus, eu vou caçar uma briga com a igreja aqui hoje. Eu vou caçar uma briga com a igreja. E sabe, queridos, eu chamei o conselho, nós temos um conselho. E quando é de Deus, eu já falo assim: olha, foi Deus que disse. Não é da minha vontade, foi Deus que disse para levantar tal pessoa a ser pastor. E aí o conselho fala: se foi Deus que disse, todo mundo levanta a mão. Queridos, eu fui falado, eu fui recriminado, eu fui questionado sobre levantar aquela pessoa para pastor. Deixa eu te falar, em 1 ano,
Hoje ele está à frente de um ministério. Ele toma conta de uma comunidade de alcance, de uma congregação. Ele é um dos pastores que mais tem se destacado dentro do ministério. Ele é um homem que ama as pessoas, que aprendeu a amar as pessoas. E eu olho para ele e falo: homem, eu quero aprender a ser como tu. Eu estou longe de ser um pastor como você. Mas por quê? Porque eu não ouvi a voz do homem, eu ouvi a voz de Deus. E quem levanta não é homem, quem levanta não é homem, quem levanta você é Deus, quem te promove é Deus. Há muitos anos atrás, um profeta veio de Brasília, amigo meu, pastor Marcílio, e ele disse: olha, eu vejo você dando aula em escolas. E eu falava: nossa, quem sou eu para dar aula? E aí de repente, eu fui convidado a dar aula em escola de teologia, falando sobre lei, sobre graça, sobre Gálatas, né? Que eu sou apaixonado. E descendo a Floriano Peixoto ali, saindo da minha casa, indo em direção à escola, Deus falou: você lembra dessa palavra que um dia foi lançada? Eu falava: nossa, passaram-se anos, e hoje eu estou aqui dando aula. Igreja, preste atenção em algo. Deus, Ele não anula as promessas, é nós que desistimos dela. Deus nunca vai anular uma palavra, Ele não é homem que volte atrás, é nós que desistimos de peregrinar. Guarda isso para tu. Preciso encerrar. Vou te falar 4 fatores que te impedem agora de desistir da promessa de Deus. O primeiro é a distração. Querido, Sansão, ele caiu por distração. Sabia disso? Deixa eu te falar, a culpa não foi da Dalila, foi dele. Fala comigo: distração. Lá na igreja tem pessoas que tentam negociar coisas comigo, sabe? Tipo: o que você acha, apóstolo? Vamos fazer desse jeito. E eu falo: não, porque Deus tem uma visão, Ele estabeleceu algo para nós, não vamos. E às vezes tem pessoas que às vezes até falam assim: nossa, mas é difícil de mexer com você, é difícil de negociar com você. Eu falei: cara, não é questão que é difícil, é porque está fora da visão. Não tenta negociar com o seu pastor não, queridos. Só cola nele e anda junto e pronto. Serve. Nós somos mordomos. Guarda isso. Sansão, ele caiu, ele perdeu a promessa, ele desistiu dela porque ele distraiu com aquilo que não podia ser distração na vida dele. E às vezes porque a gente não está vendo as promessas chegando ou acontecendo, porque a gente recebeu uma palavra de Deus e não está ouvindo nem vendo, você começa a distrair. Segundo, associação. A Bíblia diz claramente, queridos, em Coríntios: as más associações corrompem os bons costumes. A ira de Deus se levantou sobre o povo de Deus porque eles se associaram com pessoas que não deveriam se associar. A ira de Deus se levantou contra o povo de Deus, por quê? Porque eles se associaram com pessoas que não deveriam se associar. Terceiro, ter visão do seu propósito. Gênesis capítulo 5, eu não vou ler, mas Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e eu vou te mostrar um caminho. E ele diz: sai da sua tenda agora, que eu vou te mostrar. Olha para os céus. Ele olhou para o céu, e ele disse: você consegue contar essas estrelas? Não. E a Bíblia diz que Abraão creu, e por isso, porque ele creu, foi agregado justiça e foi visto como justo. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, preste atenção, fica comigo aqui que já vou encerrar. A palavra é mais importante. Deus já te deu a visão,
Deus já te deu a visão. Às vezes você não está acreditando na visão que Deus já te deu. Deus já te deu a clareza daquilo que será. Mas porque às vezes você acha que não é de Deus, ou é de Deus, você não consegue crer. Deixa eu te falar, querido, sai dessa tenda e olhe para as suas promessas. Comece a olhar para as promessas que Deus tem para a sua vida. E Abraão creu, e isso foi lhe acreditado como justiça, isso foi acrescentado. Ou seja, a fé de Abraão veio porque ele viu aquilo que Deus já tinha lançado como promessa sobre a vida dele. Ou seja, queridos, existe uma palavra, existe uma promessa sobre a sua vida, e ela vai se cumprir, porque Deus, ele não volta atrás com ela. Não desista daquilo que Deus tem colocado ao seu coração, por mais que você não veja, creia. E por último, medo. 2 Timóteo, a Bíblia diz claramente, Deus não nos deu espírito de medo. E é interessante que o medo, ele é um espírito, né? E porque ele é um espírito, eu posso mandar ele embora. E às vezes a gente não toma essa decisão. Ontem eu vi um filmezinho. Quem assistiu Luca? Já viu um desenho? Só quem é pai, né? O meu já não estou com esse meu. A minha já tem quase 18 anos já. E ali dois molequinhos, dois menininhos, eles montam uma mobilete, uma Vespa, né? Uma motinha cheia de retalho de coisas, né? E ele está em cima de um morro, né? E ali na hora que ele vai descer, aí está assim, vamos descer, aí o outro, vamos, mas ele não montava na moto. Aí o outro falou, aí, você não vai montar? Não, eu estou com medo. Aí o que estava na moto, mais doidinho, falou assim, manda esse Bruno calar a boca. Ele, que Bruno? Tem algum Bruno aqui, gente? Tem não, né? Graças a Deus. Ele falava assim, manda esse Bruno calar a boca. Que Bruno? Ah, o nome que você quiser dar, mas manda a sua mente calar a boca. E aí falava, cala a boca, Bruno, você não manda em mim, cala a boca, Bruno. Ele, é isso aí, então vamos, na hora que ele pulou na moto, mas ele, cala a boca, Bruno, e experimentou, queridos, o sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não deixe que o medo te paralise. Medo nada mais é do que falta de conhecimento. Medo nada mais é, queridos, do que você entender que talvez você não tenha propriedade de todas as coisas, mas ela vai chegar sobre a sua vida. Eu lembro que de madrugada, às vezes eu tinha medo quando eu era pirralho, moleque, e eu bati na parede do quarto da minha mãe e falava, mãe, eu estou com medo, tem bicho debaixo da cama. E aí minha mãe chegava, acho que o bicho era ela chegava até quase endemoniada na madrugada, e ela acendia a luz, olha debaixo da cama, menina. Eu olhava, aí via que não tinha nada, voltava a dormir. Sabe que às vezes o que precisa na sua vida é somente se acender uma luz, para que você possa saber que o medo, ele é só um sentimento, mas nós não andamos por sentimento. Deixa eu te falar, só para encerrar. Deus, ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Acaso ele pode anular uma promessa? Acaso ele não tendo por quem jurar? A Bíblia diz que ele jura por si mesmo. Acaso aquilo que ele falou, ele não vai cumprir sobre você? Deixa eu te falar, não desista. Mas pelo contrário, chegou um tempo, queridos, de ser ativados. Chegou um tempo das coisas se manifestar sobre a sua vida. De repente o que falta para você é só você colocar na posição daquilo que Deus te chamou e permitir que o barco do Senhor, o navio que Ele tem te conduzido, Ele te guie a águas mais profundas de Deus. Não se distraia, não tenha medo. Acredite na visão que está estabelecida sobre a sua vida. E cuidado com as associações, porque no mais, Deus fará por ti.